Outro aspecto a ter em conta para a manutenção de um padrão vibracional elevado é a questão dos relacionamentos. Os relacionamentos são uma forma privilegiada de evolução se estes forem vividos com consciência e responsabilidade. Este é sempre um tema que capta a nossa atenção, não fossem os relacionamentos tão importantes para uma vida plena e feliz. O relacionamento é fundamental no processo evolutivo, pois é pelo contacto com os outros e sentindo as emoções que estes contactos nos proporcionam que podemos ter noção dos aspectos em nós que precisam de ser trabalhados para serem transmutados. É pelo contacto com o outro que os padrões se evidenciam, pois não é difícil ter um padrão de paz e tranquilidade isolado num refúgio da montanha. Por lá os espelhos são escassos. É então pela observação dos nossos sentimentos e emoções que desvendamos as patologias da nossa alma. E para isso, nada melhor do que nos expormos aos espelhos que os outros são. Na verdade, o relacionamento é sempre uma confrontação com a dualidade. É o confronto do eu e dos outros, do um e do dois, ou mais. Contudo, se vividos no sentido evolutivo, não são mais do que um meio de retorno ao um. Os dois se tornarão uma só carne. É o que eu disse que é o nós, não é? Contudo, esse retorno ao um não deverá ser feito pela adaptação e moldagem ao outro, mas sim pela lapidação individual que o espelho que o outro é que nos proporciona. Em oposição a isto, neste contexto dos relacionamentos, onde abundam as teorias e se multiplicam os falhanços práticos, frequentemente, ouve-se que, para que funcionem, é fundamental aprender a fazer cedências. Mas será que fazer cedências é caminho para relacionamentos equilibrados? Aristóteles falava dos conceitos da potência e ato. Considera-se ato a realização plena de algo que reside na virtualidade, ou seja, algo que está em potência. Nós falamos daquilo que é os valores, não é? Assim como o fruto está em potência na semente. No caso do ser humano, diz-se que na essência da singularidade que cada um é, está a potência. Logo, na realização plena dessa potência está o ato. Então, quando formos em ato a nossa essência, teremos realizado plenamente toda a potencialidade contida em nós, assim como um fruto é a realização máxima que uma semente pode esperar. Reforçando e continuando a analogia, podemos concluir que somos uma semente que vai crescendo, transformando-se numa plantinha com o objetivo último de um dia sofrer a última das metamorfoses e ser um belo e reluzente fruto. Na nossa essência estará, então, um ser completo, maduro e único. Mas como lá chegar? Essa tem sido a grande questão. Como voltar à unidade? E principalmente, naquilo que é mais palpável, como o nosso dia-a-dia, como encontrar o equilíbrio que subjaz essa unidade? Pois bem, os caminhos são muitos, mas os relacionamentos são um meio privilegiado de progressão, crescimento e aprendizagem. Não será à toa que todos somos impelidos a relacionar-nos. Tem de ser porque é mais favorável aquilo que nos traz por cá todos, crescimento. Na verdade, sabemos que as relações nos proporcionam a possibilidade de, pelo espelho que o outro é, de nós mesmos melhorar, aprimorar, direcionar a nossa própria evolução. Mas onde é que fica a questão das cedências? Fazê-las ou não, fazê-las em prol da saúde do relacionamento? Então, considerando que cedências são dissociações entre o nosso comportamento e a nossa verdade interior, ou dito de outra forma, é sentirmos uma coisa e fazer outra pela expectativa
de determinado resultado, parece-me que fazê-las apenas atrasa um processo que, ao contrário, pela expressão da verdade de cada um, se torna muito mais rápido e eficaz. Isso porque as cedências têm sempre um prazo e, principalmente, um preço que mais dia, menos dia, vai ser cobrado. Podemos comparar as cedências ao exercício de reter a respiração. Todos conseguimos fazê-lo, mas chegará um momento em que teremos de retomar a respiração. Normalmente, numa inalação profunda e no imediato, descoordenada, sob pena de nos auto-aniquilarmos. Constata-se assim que cada vez que isso acontece, perdemos o nosso equilíbrio. Naturalmente que quanto mais for prolongado esse tempo sem respirar, maior será o desequilíbrio na recuperação do fogo. Entendam que esta não é uma analogia aleatória, pois o ato de respirar representa a troca. Aquela que se estabelece entre o nosso interior, o eu, e o nosso exterior, os outros. Por isso, a metafísica da saúde diz-nos de todas as enfermidades do sistema respiratório, nomeadamente nos pulmões, dizem respeito a desequilíbrios no relacionamento. Baita de Covid. Logo, quanto mais o ser se expressar na verdade do que realmente é, menos terá de recorrer a inalações de recurso para repor o equilíbrio perdido. Importa, contudo, referir que não fazer cedência do que somos não é insistir teimosamente em condutas e comportamentos que interferem na liberdade do outro. É, pelo contrário, ter em conta que o movimento, a mudança, a alquimia do ser são fundamentais no relacionamento, ao ponto de ditar a sua continuidade ou o seu fim, sua saúde ou doença. Nada que é estático prevalece. O relacionamento, se vivido no sentido evolutivo, favorece uma contínua metamorfose estimulada pelos reflexos que projetamos no outro. Logo, é fácil de imaginar a confusão que se instala quando começam as cedências, ou seja, quando tentamos projetar reflexos mascarados diferentes da nossa verdade interior. Fundamental é a honestidade para admitir o que nos faz sofrer, o que nos incomoda, o que nos faz acreditar que temos de nos afastar de nós mesmos para melhor chegar ao outro. Voltando à planta, não há planta que cresça sem água, certo? E sabemos que quem fala de água fala de emoções, pois são todas essas emoções que os relacionamentos nos causam, boas e más, que nos servem para crescer. Elas são verdadeiros indicadores, lembretes, de que há transmutação a fazer em situações particulares. Logo, reprimi-las bloqueia todo o processo, intoxica a alma. Então, é crucial termos a real noção do quanto é importante a verdade no movimento que transforma a potência em ato neste processo. Se crescermos e evoluirmos à medida que deixamos aquilo que está dentro de nós sair e existir na sua honesta e fidedigna realização, sem ajustes, sem retoques e sem cedências, mas em profunda e constante transmutação, quanto mais formos transparentes e fiéis às vontades que o nosso processo de crescimento exige, mais eficaz e rapidamente nos expandiremos de encontro à realização em ato de nós mesmos e encontraremos um vislumbre de unidade na dualidade do relacionamento. A meditação é também fundamental para o processo de elevação do padrão vibracional, pois favorece um centramento necessário à conexão com o Eu Sou e, para além disso, contribui em larga medida para o alívio dos níveis do stress,
tal como o exercício físico regular e moderado. Para mim, naturalmente, todos os hábitos de vida saudável serão formas de promover a elevação do padrão vibratório. A Sandra, evitar alimentos muito pesados como carne e processados, beber água bastante, estabelecer contacto com a natureza e respeitá-la, respeitar todas as formas de vida e ampliar a compaixão a todos os seres vivos, apanhar o sol nas horas apropriadas, se nos deixarem, não consumir álcool, tabaco, evitar medicamentos de qualquer tipo de droga, não frequentar ou evitar locais contaminados. Será também importante não permitir que haja sucções energéticas e contaminação decorrentes de atitudes baseadas no ego, como julgar, ser demasiado protecionista ou fazer de caixote lixo. Finalmente, a higiene energética regular é fundamental para a manutenção de um padrão vibracional elevado. Abordaremos adiante alguns fatores que contribuem para que haja contaminação energética, assim como exercícios de higiene energética.